So the title of my lesson Título da minha aula: is Muy Nobre y Sempre Leal Cidade de Lisboa. A muito nobre e sempre leal cidade de Lisboa. Okay, do you know where this is from? Sabe de onde é isso? There's a coat of arms in the city. Existe código de It's like armas. I don't know, it's like a shield. É como se fosse emblema na cidade. This is the motto, this is the saying of your city. Esse é o modelo, esse é o ditado da sua cidade. Very noble. Muito nobre. Always leal is loyal. Sempre leal. Always loyal. The city of Lisboa. A cidade de Lisboa. Is that you tonight? É esse você hoje. Are you very noble Você- and always loyal? É muito nobre e sempre leal. Do you love Lisbon more than any place in the Você entire ama world? Lisboa mais do que qualquer outro lugar no mundo inteiro. You see, it doesn't matter if you're Brazilian. Não importa se você é brasileiro. Doesn't matter if you're Não American. importa se você é No americano. matter if you're Se Russian. você é russo. If you're here, you need to love this city. Se você tá aqui é porque você precisa amar essa cidade. You know, me and Cassie, we love this city. Sabe, eu e Cássio, nós amamos essa cidade. As we're walking around this city, it's like there's no other city like Lisboa. Enquanto nós estamos andando aqui para a cidade, não existe nenhuma outra cidade como Lisboa. It's very unique, very beautiful. É muito único, é muito linda a cidade. Yes. Do you guys know what Portugal means? Você sabe o que Portugal significa? Like the Americans gonna come and teach you everything? Os americanos vão ter que vir ensinar para vocês o que significa tudo. It means the warm port. Significa o porto o porto quente. Quente. or the warm doorway. Ou a porta quente. And so again, this is what the kingdom of God should be. É isso que o reino de Deus deve ser. This church is the doorway into the kingdom of God. Essa igreja é a porta para o reino dos céus. That every single week we should be seeing somebody get baptized. Toda semana nós precisamos ver alguém sendo batizado. And I know on Sunday we're going to see at least one person get E nós baptized. sabemos que no domingo vamos ver uma pessoa sendo batizada. You know what Lisbon means? Sabe o que Lisboa significa? It means safe or magical harbor. Harbor is like the marina area. Bahia. Yeah, okay, A sure. Bahia segura. A Bahia Mágico. segura e mágica. Okay, so this should be a safe and magical place, the church. Então esse lugar deve ser um lugar mágico e seguro. Do you think about this church as magical? Você pensa sobre esse lugar, sobre um lugar mágico? Okay, it sounds like we have some work to do. Parece que a gente tem algum trabalho para fazer aqui. It should be like, I don't want to be at work. Significa tipo, eu não quero estar no meu I trabalho. don't want to be at school. Eu não quero estar na I universidade. don't want to be out there. Eu não quero estar lá fora. I want to be in the kingdom of Eu quero God. estar no reino de Deus. If you don't have that feeling, Se você não tem esse sentimento, this might not be the church for you. essa não é a igreja para você. If you don't want to have that feeling, Se você não quer ter esse because sentimento, again, sometimes we're not righteous. Anybody ever be in sin before? porque às vezes nós não somos justos. Alguém já pecou alguma vez aqui? Pecado? Okay, yeah. I got a lot of pecado in my life. Pecado na minha vida. So if you want to change, amen. Se você quer mudar, amém. But if you don't want to change, Mas se você não quiser mudar, the door's right there. a porta está lá. Because we need to make this place incredible. Porque precisamos fazer desse lugar incrível. The church is what you make it. A igreja é o que você faz dela. And I think Lucas and Anna are incredible disciples. E eu acho que Lucas e Ana são incríveis. I mean, to see Anna up here speaking Portuguese, Saber a Ana aqui falando português, impressionante. impressionante. Okay? That's like incredible. Incrível. And just to see Lucas, it's his heart to sing, to lead, to preach, all the faith he has, E ver o Lucas tem muita fé, his humility. humildade. Okay? This is an incredible disciple. Super muito bom. You understand? Sometimes we don't understand what it is to be young and to be a leader. Algumas vezes nós não entendemos o que é ser muito jovem e ser um líder. He's giving up his future. Ele está dando o seu futuro. Yeah, I'm sure he probably could have went to school, made a bunch of money. Eu tenho certeza que poderia ter ido para a universidade, ter feito muito dinheiro, He could have stayed in Brazil, poderia ter ficado no Brasil, have an easy life. ter uma vida fácil. I'm sure Anna as well. A Ana também. But they chose to be here. Mas eles escolheram vir aqui. They gave up their lives for you. Eles deram a vida por vocês. These are incredible disciples. São discípulos incríveis. You have an incredible leader.
Just to tell you a little bit of my life, Para contar um pouco sobre a minha vida. then I'll let my wife share a little bit about herself as well. E depois eu quero deixar a minha esposa compartilhar sobre a I'm vida dela. from the west side, Eu sou do região oeste, Los Angeles, California. oeste, Los Angeles, Okay, so I Califórnia. was born and raised in LA. Eu cresci em Los Angeles. My dad is a drug dealer, even still to this day. He was always a drug dealer. Meu pai sempre foi do cartel, ele sempre vendeu drogas. There were times in my life where I was homeless, Teve tempos na minha vida que eu não tinha casa. and then went from homeless to having a lot of money. E eu fui de sem casa nem nada para ter muito dinheiro. And around 24 years old, I started making a lot of. I was working at the second largest bank in the United States. E com 24 anos já estava trabalhando no segundo maior banco nos Estados Unidos. And then it was around that time where one of the disciples, when I got restored in the church, E foi naquele momento que um dos discípulos me encontrou e eu me restaurei. and they said, we want you to work full time in the ministry. E eles me falaram, olha, a gente quer que você trabalhe tempo integral no ministério. And instead of $97,000 a year, E ao invés de $97 mil no ano, we're going to give you $5,000 a year. vamos te dar $5 mil no ano. Wow. And I quit my job E eu desisti do meu trabalho. Wow. because I knew that this was all I ever wanted in life. Porque eu sabia que isso era tudo que eu sempre quis na minha I vida. got baptized when I was 14. Eu fui batizado quando eu tinha 14 anos. I'm 30. I'm going to be 39 in April. Eu vou ser 39 anos agora em abril. And so I've been 25 years in the kingdom. Então eu já tive 25 anos no reino de Deus. And giving up my money, Dando meu dinheiro, giving up my language, dando minha língua. porque ahora estoy predicando en español y antes en français, j'étais en train de prêcher parce que on a dirigé l'église de Paris. We're leaving in Paris. A gente liderava em Paris antes, a gente teve que aprender francês, a gente teve que aprender espanhol. So we gave up our lives. A gente desistiu da nossa vida. But to be honest, Pra ser honesto, it's worth it. vale a pena. All the money I gave up. Todo o dinheiro que eu desisti, I live thousands of miles away from my family. eu vivi milhares de quilômetros da minha família. And to see you, E pra ver see você, Douglas, você vê o Douglas, to see you guys, ver vocês aqui, to see somebody about to get ver baptized. alguém que vai ser batizado. Even if she's the only one who gets baptized. Ainda se ela é a única que vai ser batizada. Everything I gave up is worth it for her. Tudo que eu desisti na minha vida, valeu a pena por ela. You gotta understand, if you don't have that heart, Você precisa entender, se você não tiver esse you coração, need to change it tonight. você precisa mudar hoje. Or there's the door. Ou a porta tá lá. But hopefully you stay. Mas esperançosamente você vai ficar aqui. But honestly, again, it's us being radical is what's going to grow this church. Mas honestamente, nós sermos radicais é o que vai fazer essa igreja crescer. I want to give it to my wife for a little bit, just to Eu share quero quickly deixar about her life. a minha esposa com Well, good evening, family. Boa noite, família. I'm so grateful to be here with all of you. Estou muito grata de estar aqui com todos vocês. I love this city. Amo muito essa cidade. It is beautiful, É muito linda. but it's more beautiful because you're in it. Mas é mais linda ainda porque vocês estão aqui. So just to share, I'm also from the west side, LA, Los Quero Angeles. compartilhar um pouco sobre mim, mas eu também sou de zona oeste de Los Angeles. Born and raised. Eu nasci e cresci lá. And growing up in LA was great. E crescendo no Los Angeles foi incrível. But I didn't grow up in a perfect family. Mas eu não cresci numa família perfeita. Maybe you can relate. Talvez vocês podem compartilhar. Or maybe you had the best family ever. Ou talvez você tinha a família mais incrível de But todas. I grew up religious. So I grew up Catholic and I grew up in a Christian home. Mas eu cresci religiosa. Eu cresci católica e eu cresci numa família cristã. But even through being a Christian family, Mas mesmo sendo uma família cristã, I saw my mom cheat on my dad. eu vi minha mãe trair o meu pai, I saw my parents arguing every day. meus pais brigando todos os dias. And that's just what life was about. Just Isso fighting. era a minha vida, só brigas. And through that, it just pushed me further away from God. E por conta disso, isso me puxou longe de Deus. So when I was 23 years old, Então, quando eu tinha 23 anos, I believed in God, but I didn't believe in religion. eu acreditava em Deus, mas eu não acreditava no religião. And I was in such a toxic relationship at the time. Eu tava num relacionamento tão tóxico He would break up naquele with momento. me, get back together. A gente terminava, depois a gente voltava junto. We would argue all the A gente time. brigava toda hora. It was just based on alcohol and all sorts of Tinha impurity. muito álcool, muita impureza. And then one day he broke up with me E um dia ele terminou comigo and said, I'm going back to church. e falou, eu vou voltar pra igreja. I was like, whatever, go. I don't want to go E to eu tava church. tipo,
tava tipo, tá bom, vai, eu não vou. But then I went out to church Mas depois eu fui pra igreja. and I met disciples. Eu encontrei discípulos. And I said, I'm never coming back to this church. E eu falei, I'm never coming back to this church. eu nunca mais vou voltar pra essa igreja. Amen. But they asked me to study the Bible. Mas eles me pediram pra estudar a Bíblia. And as a 23-year-old business professional woman, young woman at the time, E com uma mulher jovem de 23 anos que era business, de negócios, mulher de negócios. I was working 40 to 60 hours a week. Eu trabalhava de 40 até 60 horas por semana. But I was eager to seek God with all my heart. Mas eu estava animada para buscar Deus de todo o meu coração. So I was so eager, I got baptized 3 weeks after meeting disciples. Eu estava tão sedenta que eu fui batizada 3 semanas depois de encontrar com os discípulos. And then, I could keep going. Can I keep telling the story? Okay. Thank you, Sharon. And then 5 months after that, I started dating in the kingdom. Depois, 5 semanas depois disso, eu comecei a namorar no reino. And we had a pure relationship for 3 years. E tive um relacionamento puro por 3 anos. And our first kiss was our wedding day. E nosso primeiro beijo foi no dia de casamento. And I ended up marrying my ex-boyfriend, E eu acabei de me casando com o meu ex-namorado. Anthony Olmos. That's right. Essa é a minha história. Awesome. Let's have a Bible study. Okay. Vamos estudar a Bíblia. Turn to the book of Acts. Atos. In Acts chapter 13, it's the sending out of the first mission team in the Bible. Em Atos 13 é o envio do primeiro time missionário na Bíblia. And we want to study this out because you've been sent out as a mission team. E vamos estudar isso porque vocês foram enviados como um time A missionário. mission team needs 2 things. Uma equipa missionária significa 2 coisas. A mission and a team. Uma equipa e uma missão. Uma missão e uma equipa. Okay? You need a mission, you need a team. You need to be a part of the mission, Você precisa fazer parte da missão. or you're not a part of the team. Senão você não faz parte da equipa. Okay? So again, we need to make sure that we all have the same vision, the same heart tonight. Precisamos ter certeza que todos nós temos a mesma visão e o mesmo coração hoje à noite. Because it's not our mission. Porque não é a nossa missão, It's God's é a mission. missão de Deus. Okay? Point number 1. Primeiro ponto. Ponto número 1. Ponto número 1. Muy nobre. Okay? Okay, that's I'm going with the Portuguese pronunciation. Muy nobre. Okay? Muito nobre. Muito nobre. Muito nobre. It's the way that it's written on the coat of arms is MUI. Old code. I'm going old. Old. See, the Americans have to come and teach. Or Então, the muito é algo muito novo que é usado. A Okay. linguagem antiga de Portugal é muito. Então, primeiro ponto, muito nobre. Perfect. Thank you. Okay, we're gonna look at Acts chapter 13, and Lucas, if you can read 1 to 5. Atos 13, versículo 1 diz: Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saul. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Amen. So the first mission team in the Bible was sent out by who? A primeira equipa missionária na Bíblia foi enviada por quem? Espírito Santo. Okay? Espírito Santo. Okay? Who sent you here? Quem enviou você para cá? Okay, you don't sound like it. Vocês não parecem que entenderam. Quem enviou vocês aqui? Okay. Okay, now it sounds a little bit more like it. Agora faz mais sentido. You see, nobility has to do with being humble. Nobreza significa ser humilde. It means to be a faithful person like the Bereans were. Significa ser uma pessoa fiel como os bereanos They eram. had a noble character Eles tinham um caráter nobre. because they eagerly examined the scriptures every day. Porque eles com excelência examinavam as escrituras todos os dias. You gotta understand, to be somebody very noble,
Você precisa entender que para ser alguém nobre, you need to believe that the Holy Spirit brought you here tonight. você precisa entender que o Espírito Santo te trouxe hoje aqui. If you don't believe the Holy Spirit brought you here, Se você não acredita que o Espírito Santo te trouxe aqui, why are you por here? que você está aqui? This weird American guy's yelling at us. Onde esse cara americano tá gritando pra gente. What is this? O que é isso? But if it's the Spirit of God that brought you Mas here, se foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe it means He aqui, has a plan for your life. significa que ele tem um plano para sua vida. I tell everybody who's in the churches that me and Cassidy lead, Eu falo para todo mundo que está nas igrejas que eu e Cassidy lideramos. you have 3 options. Você tem 3 opções. You're going to be in the ministry, Você vai estar no ministério, you're going to be a millionaire, você vai ser um milionário, or you're going to be a miracle. ou você vai ser um milagre. You can only choose those 3. Você só pode escolher um desses 3. If you want to be in the ministry, awesome. Se você quer estar no ministério, incrível. That means you're going to have to give everything up and you go full time. Significa que você vai ter que desistir de toda a sua vida e ir para tempo integral. If you want to be a millionaire, Se você quer ser um milionário, awesome. incrível. It means that you're not going to focus on money for the sake of being comfortable. You're going to focus on money to build the kingdom of God. Significa que você não vai só focar em dinheiro para ser confortável, mas você vai focar em dinheiro para construir o reino de Deus. And again, you just gotta ask yourself, do you want money for comfort or do you want money to build God's kingdom? Você precisa se perguntar, você quer dinheiro para conforto ou para construir o reino de Deus? And the third type of person is a miracle. E a terceiro tipo de pessoa é o milagre. The miracle disciples are the ones that you just don't ever have to worry about. Os discípulos de milagres são aqueles que você não precisa se preocupar com eles. Quiet time every day. Tempo com Deus todos os dias. Get open every day. São abertos todos os dias. Share their faith every day. Compartilham a fé todos os dias. They give their contribution every week. Eles dão a contribuição toda semana. They're not nobody's worried about this disciple. Ninguém está preocupado com esse discípulo. You ask yourself, are you a miracle disciple or are you a problem disciple? Você precisa se perguntar, você é um discípulo de milagres ou você é um discípulo problemático? Preach. Do you bring good news or do you always bring problems to D-Time? Você traz boas notícias ou você só traz problemas nos tempos de discipulado? You got to ask yourself that. Você precisa se perguntar. And then you want to make a decision again, wherever you're at, that you can make a decision to change tonight. Mas, de novo, em qualquer lugar que você esteja, você pode tomar uma decisão hoje de mudar. These disciples were sent out Esses discípulos foram enviados and they preached the word of God. e eles pregaram a palavra de Deus. You know, are you preaching the word of God every single day? Você tem pregado a palavra de Deus todos os dias. You know, I want to see this church one day to have a baptism every single day. Eu quero ver essa igreja um dia ter um batismo todos os dias. Do you believe that this church can have a baptism every single Você day? acredita que essa igreja consegue ter um batismo todo Do dia? you know how often you need to preach to have a baptism every single day? Você sabe quão frequente você tem que pregar para ter um batismo todos os dias? Every single day. Todos os dias. So do you share your faith every single Você day? compartilha sua fé todos os dias? We got a little quiet. Ficou um pouco em silêncio aqui agora. Okay, so again, we're already gonna go for some repentance here. Ok, vamos para algum arrependimento aqui então. Amen. There's a scripture in Hebrews chapter 6. Don't turn there. In Hebrews chapter 6, Em Hebreus 6. and it talks about inheriting multiplication. E fala sobre ter como herança muita multiplicação. And it talks about inheriting this multiplication through faith and patience. E diz sobre herdar essa multiplicação através da fé e paciência. Do you believe God can use you still? Você acredita que Deus pode te usar ainda? You know, the hard thing about being on a mission team is sometimes things don't happen the way you want them to. Sabe qual é a coisa difícil de estar numa equipe missionária? É que coisas acontecem e você espera que aconteça de outra forma. Have there been challenges on the mission team? Já teve desafios na equipe missionária? Desafios, okay? You have some maybe money problems, Talvez problemas com dinheiro, financeiros. okay? Maybe some sin problems, Talvez problemas com pecado. okay? Maybe we're not feeling hopeful about I can bear fruit, I can't be used by God. Talvez a gente está sem esperança, que a gente não consegue dar um fruto, a gente não consegue ser usado por Deus. You know, I was sent on a mission team to Paris in 2012. Eu fui enviado numa equipe missionária para Paris em 2012. I had no visa, Eu não tinha um visto, I had no French, eu não tinha francês. and I thought God is just going to use me and I'm going to make a bunch of disciples, I'll be an evangelist, and to God be all the glory. E eu pensei, sabe, Deus vai me usar, eu vou fazer muitos discípulos, eu vou ser um evangelista e para Deus será todas as glórias. You know how many people I baptized in the first 6 months? Sabe quantas pessoas eu batizei nos primeiros 6 meses? This many people. Essa quantidade I de think this is the same number in English, French, Spanish, and Portuguese. Acho que esse é o mesmo número em todas as línguas. I got discouraged. Eu fiquei desencorajado. I felt down.
Eu fiquei pra baixo. You know, when you're the leader, people forget you get down sometimes. Sabe, quando você é o líder, as pessoas esquecem que você fica pra baixo às You know, vezes. you gotta lift this guy up. Você You know? precisa levantar esse cara. But you gotta lift each other up too. Vocês precisam se encorajar. Again, you guys are awesome. Vocês são incríveis. Every single person in this room is awesome. Cada uma pessoa que tá aqui nesse lugar é incrível. It is an honor for me to preach to you. É uma honra pregar aqui pra Because vocês. you guys made a decision to be here. Porque vocês tomaram uma decisão de estar aqui. But I want to call you to have more faith. Mas eu quero chamar vocês para terem mais I can fé. feel in the energy Eu consigo sentir essa energia. that there's a little bit faith that's lacking in this room. Tem um pouco de falta de fé nesse Okay? lugar aqui. But again, God's still with you. Mas de novo, Deus está com vocês. And you know what? After the mission team, E sabe, depois da equipa missionária, I failed. eu falhei. I baptized one guy who stayed faithful. Eu batizei um cara que ficou fiel. And then I went back to America for more training. E aí eu voltei para os Estados Unidos para ter mais treinamento. And then they said, one day, they go, we want to send you and your wife back to Paris. Então um dia eles falaram, a gente quer enviar você e sua esposa de volta para Paris. And Cassidy said, no, E a Cássia falou, não, I don't want to go there. eu não quero ir para lá. But then she repented. Mas ela se arrependeu. And then we went back to Paris. E nós voltamos para Paris. No visa, Sem visto, no French, sem francês, no problem. sem problema. Okay? The thing, it was hard just as much, maybe more harder than the first time, Foi difícil até mais do que da primeira vez, but I had more faith. mas eu tinha mais fé dessa vez. We had 8 disciples. Tínhamos 8 discípulos. And those 8 disciples turned into 100 E disciples. esses 8 discípulos tornaram 100 discípulos. And then we sent out a mission team to Brussels. E aí enviamos uma equipa missionária para Bruxelas. And then we sent out a mission team to Barcelona. E aí enviamos uma equipa missionária para Barcelona. And then we started discipling the church in Edinburgh, Scotland, of a guy who I baptized as leading the church. E aí um cara que eu batizei, ele começou a liderar uma igreja em Edimburgo, na Escócia, e a gente começou a discipular esse casal. And then we were asked to disciple this church. E aí a gente foi chamado para discipular essa igreja aqui. So we went from 8 disciples A gente foi de 8 discípulos to 200 disciples. para mais de 200 discípulos. Okay? With people who don't even speak French. Com pessoas que nem falavam francês. But we had faith. Mas a gente tinha fé. You know, we were baptizing one time, A gente foi batizar uma vez. and then the police came. E aí a polícia chegou. Because it was during the pandemic. Porque foi durante a pandemia. Okay, you can't baptize here. Você não pode batizar aqui. And I said, we're gonna baptize E eu here. falei, a gente vai batizar aqui. Okay, and so then they called the other police. They said, you gotta stop. Então eles chamaram mais polícias e falaram que a gente tem que parar. Okay, we were by the river, so there was the normal police and then the river police. A gente estava no rio, então tinha a polícia normal e tinha a polícia daquele rio. And they said, who gave you the authority to baptize E here? eles falaram, quem te deu autoridade de batizar aqui? Jesus. They got so angry. Eles ficaram com tanta raiva. And even in my heart, I'm like, you know, I pay my taxes, so you kind of work for me, but I didn't say E no that to meu them. coração eu tava tipo, olha, eu pago meus impostos, então eu pago o seu salário e você tem que trabalhar And pra they mim. held us for they held us for like 3 hours. Então eles estiveram com a gente por 3 horas. And in my heart, I'm like, okay, put us in jail or let us go. E no meu coração eu pensei, sabe, coloca a gente na prisão ou só deixa a gente ir logo. I told one of the disciples, I said, here's my phone. Eu falei para um dos discípulos, ó, aqui tá meu telefone. If they arrest me and put me to jail, Se eles me colocarem na prisão, don't stop filming. não pare de filmar. I'm gonna go with a smile. I'm gonna be in the good news email. Like Eu vou this. ir pra prisão com um sorriso, eu vou estar nas boas notícias com um sorriso e ir pra prisão. Anthony almost arrested for baptizing people. Anthony Olmos foi preso por batizar pessoas. And then after a couple hours, they said, okay, you can go. E depois de algumas horas eles falaram, ok, vocês podem ir. And then we waited 1 week, Então a gente esperou por uma semana. and then we came back the week after that, E a gente foi pra, depois disso. and we had 5 baptisms in the same E a spot. gente teve 5 batismos no mesmo lugar. We thought everything was good. A gente pensou, tudo tá indo bem. And then our proprietor, the owner of our apartment, E aí, our landlord, o proprietário do nosso died. apartamento, Okay, I heard that you're doing Christian things in your house. ele ligou pra mim e falou, olha, eu fiquei sabendo que vocês estão fazendo coisas cristãs na sua casa. We need to have a meeting. A gente precisa ter uma reunião. And so we sit down and we have a meeting. Então eu sentei com eles e a gente teve uma reunião. And you know, the woman who we read from is Muslim. E sabe, a mulher proprietária, ela era muçulmana. And she said, you cannot do Christian things in your apartment. E ela disse, você não pode fazer coisas cristãs no seu apartamento. And I said, I'm going to continue to do it or you can kick us out. E eu falei, a gente vai continuar fazendo ou você vai
mandar a gente embora. She said, can you just be a little bit quieter? Então ela falou, vocês podem então pelo menos fazer um pouco menos de barulho? I'll be a little bit quieter, but I'm still going to study the Bible and still going to preach the word. Eu falei, eu vou ficar um pouquinho menos de barulho, mas eu ainda vou pregar a palavra, ainda vou estudar a Bíblia com as pessoas aqui na And minha casa. again, it was another one of those times where God was testing our hearts. E de novo, foi mais uma vez em que Deus estava testando nossos corações. You know, you got to understand, God is testing your heart right Você now. precisa entender, Deus está testando o seu coração agora. And Satan is also testing your heart right E now. Satanás também está a testar o seu coração. Are you going to be very noble, Você vai ser muito nobre, or are you going to give up? ou você vai desistir? Are you going to give in to what Satan wants you to do? Você vai se entregar para o que Satanás quer de você. And I wanna let my wife share a little bit of the hardship that she also had on the mission field. Eu quero deixar minha esposa compartilhar um pouco sobre a dificuldade que ela teve na equipa missionária. Because again, the church has grown, but not without difficulty. Porque, de novo, a igreja ela vai crescer, mas não sem dificuldade. I give you my wife again. Cassidy. 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 You know, when we were asked to go to Paris the second time, Quando fomos chamados segunda vez para ir para Paris, I literally said, no, eu literalmente falei, não, I'm not going back. eu não vou voltar. Because it was hard. Porque foi difícil. I couldn't speak the language. Eu não falava idioma, We didn't have leaders. não tínhamos líderes, It was so challenging. era muito desafiante. And I'm like, I never want to go back there again. Eu falei, eu nunca quero voltar. But God had a plan. Mas Deus tinha um plano. And we know Jeremiah 29:11, Sabemos Jeremias 29:11, that there is hope, que tem esperança, there's a future, tem um futuro. but you have to seek God with all your heart. Mas tem que buscar Deus com todo o coração. And so going back to Paris was awesome. Então, voltando para Paris foi incrível. When we went back, I Quando gave my nós whole voltamos, heart, eu dei todo o meu coração, started learning the language, comecei a aprender francês and then e depois I found out I was pregnant. eu fiquei sabendo que eu estava grávida. And then that pregnancy E essa gravidez turned into a nightmare. se tornou pesadelo. And I had to have emergency surgery Eu precisei ter cirurgia de emergência to save my life. para salvar a minha vida. For I had internal bleeding for a whole week. Eu tinha sangramento interno por uma semana inteira. So when the doctors were taking me in for surgery, Então, quando os doutores estavam me levando para a cirurgia, they said this is life or death. eles falaram, isso é vida ou morte. And they saved my life. E eles salvaram a minha vida. And they said there's a chance you can still have children. E eles falaram, tem uma chance que você ainda pode ter filhos. I said, awesome. E eu falei, incrível. But we'll be okay. We'll try another time. Então vamos tentar de novo, vai dar certo. But then it takes 3 months to heal Mas after this big surgery. demora 3 meses para ser curado depois da cirurgia. So even from 3 months' time, Então, nesses 3 meses, we got asked to go and help the church in Ukraine, nós fomos chamados para ir ajudar a igreja na Ucrânia. where I found out I was pregnant. Quando eu fiquei sabendo de novo que eu estava grávida. And then that also turned into an emergency surgery. E isso também se tornou uma cirurgia de emergência. And I was in Ukraine, Eu estava na Ucrânia, in a bed, na cama, for a month. por um mês. And at this time, I'm like, God, why? E desta vez eu estava pensando, Deus, por quê? I got my heart right. Eu resolvi as coisas do meu coração. I said, I'll go back to Paris. Eu falei, ok, eu vou voltar para Paris. And then you put me in a hard situation. E você me coloca numa situação difícil. Then you move us to Ukraine Depois, Deus nos mandou para a Ucrânia to help the church there. para ajudar a igreja lá. And then now you're giving me more suffering. E agora você está me dando mais sofrimento ainda. Because now I can't have children. Porque agora eu não posso ter filhos. And I was just lost. E eu estava perdida. And I had to remember the scripture in Romans 5. Eu tinha que lembrar essa escritura em Romanos 5, Verse 1 to 4. versículo 1 até 4. Says, therefore, since we have, well, maybe you can read it in Portuguese. 5. Romans 5, Romanos 5, versículo 1, verse 1 to 5. versículo 1 até 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de
quem obtivemos acesso pela fé e essa graça na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Yeah. So through all that hardship, I had to see that the suffering was producing character. Através de todas as dificuldades, eu tinha que ver que o sofrimento estava produzindo caráter. And through all that, God has done amazing things when I decided to hold on to hope. E através disso, Deus fez coisas incríveis quando eu decidi de agarrar essa esperança. So sisters, whatever hardship you're going through, Então, irmãs, qualquer dificuldade que vocês estão passando, there's hope. tem esperança. Because even through those surgeries, Porque mesmo através dessas cirurgias, we were baptizing more sisters into the kingdom. nós estamos batizando mais irmãs no reino. It didn't stop us from focusing on the mission to seek and save the lost. Isso não atrapalhou a gente de focar na missão de salvar as almas Muito perdidas. So keep seeking and saving the lost. Então, continua salvando as almas. You know, I want to lift up my wife. Quero levantar a minha esposa. She's one of the most incredible disciples in the entire world. Ela é um dos discípulos mais incríveis do mundo inteiro. You know, when she was going and she was having surgeries, she was singing kingdom songs. Enquanto ela estava indo para a sala de cirurgia, ela estava cantando músicas da igreja. She was preaching the word of God with her heart Ela estava pregando a palavra de Deus com o coração in dela. a difficult time. Em um tempo muito difícil. And that's why God has used her, E é por isso que Deus a usou. because she's noble. Porque Very ela noble. é nobre, muito nobre. Point number 2. Segundo ponto. Sempre leal, okay? Always loyal, Sempre leal. okay? You know, part of loyalty is having vision. Parte de ser leal é ter visão. If you're dating somebody Se você está a namorar alguém and you don't see any future with that person, e você não vê nenhum futuro com essa pessoa, what do? o que você faz? You break up with that Você person. termina com essa pessoa. You know what happens when people don't see their future in the kingdom? Sabe o que acontece quando as pessoas não veem o futuro delas no reino de Deus? They break up with God. Elas rompem com Deus. We gotta understand, you need to have vision here. Você precisa ter visão aqui. What's your vision of the Lisbon church? Qual é a sua visão da igreja aqui em Lisboa? I mean, I think you're awesome, Eu acho que vocês são incríveis, but this church is way too small. mas essa igreja é muito pequena. This church needs to be thousands of disciples. Essa igreja precisa ser milhares de Do you discípulos. see yourself as the preacher? Você vê você como pregador? Do you see yourself as the singer? Você vê você como Do you cantor? see yourself as the person financing the church, maybe? Você vê você como a pessoa que está financiando a I igreja? don't know, maybe you work in some great insurance company and you're making a bunch of money for the church. I don't know, possibly. Talvez você é um auditor fiscal e trabalha numa empresa muito incrível e está fazendo muito dinheiro aqui. Provavelmente. You need to have vision. Você precisa ter visão. What do you see in this church? O que você vê nessa Do you see igreja? problems? Você vê Or do you problemas see ou miracles? você vê milagres? We look at Acts chapter 13, Atos 13. okay? Verse 6 to 12. Atos 13, versículo 6. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo porque queriam ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo, inimigo de tudo o que é justo. Você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente e impressionado com o ensino do Senhor. Amen. Here we see here this guy who calls himself Bar Jesus, son of Jesus. A gente vê aqui esse cara que se chamava de Bar Jesus, ou seja, filho de Jesus. And Paul's there and he calls them son of Satan. E Paulo estava lá e Paulo fala: você é filho de Satanás. And we understand something very spiritual here. E entendemos algo muito espiritual aqui. Because what happened to Paul when he was going on the road to Damascus? Porque o que aconteceu com Paulo quando ele estava a caminho de Damasco? He was blinded Ele ficou cego. and he needed somebody to hold him by the E hand. ele precisou de alguém para segurar ele pela mão. He lost his vision. Ele perdeu sua visão. And
And he needed to humble himself to God E ele precisava se humilhar a Deus so he could see again. para que ele pudesse ver de novo. Now we have this other guy Agora nós temos esse outro cara aqui who's also blinded que também ficou cego because of his pride. por causa do orgulho dele. You know what happens to us sometimes spiritually? Sabe o que acontece com a gente espiritualmente? God blinds you because of your pride. Deus te cega por causa do seu orgulho. God blocks you because of your sin. Deus te bloqueia por causa do seu pecado. And you have the option E você tem a opção to see again de ver de novo. if you're like Paul. Se você é como Paul Paulo. let somebody hold him by the hand. Paulo deixa que alguém pegue ele pela mão. He got baptized Ele é batizado and his life changed. e a vida dele muda. But you gotta understand, you gotta ask yourself, do you have vision for the kingdom? Mas de novo, você precisa se perguntar, você tem visão pelo reino? Satan wants to steal your vision. Satanás quer roubar a sua visão. He wants to use Instagram. Ele quer que você fique usando Instagram. He wants to use TikTok. Ele quer usar o TikTok. There's a lot of people who know the 12 Kardashians, but they don't know the 12 apostles. Tem muitas pessoas que conhecem as 12 Kardashians, mas não conhecem os 12 apóstolos. Okay? I don't know what telenovelas you watch here in Eu Lisboa. não sei quais novelas vocês assistem Okay? aqui. I don't know what the YouTube channels you watch Eu não sei here. quais são os canais de YouTube que vocês assistem. But again, there's some people that are just more focused on YouTube or Netflix Mas tem mais pessoas que estão mais focadas em YouTube e Netflix and not on the kingdom of e God. não no reino de Deus. You know, I have to work out a little bit as I'm getting older. Sabe, eu tenho que treinar um pouco porque eu tô ficando mais velho agora. Me and Lucas had a nice training session today. Eu e Lucas, nós fomos ter um pouco de treinamento. We no cut down ginásio. all the trees. Nós derrubamos todas as árvores. Okay? Ok. No, they didn't know that one. Vocês não It's okay, entenderam it's isso. okay. Tudo bem, vocês não entenderam o que eu quis dizer. It's a Brazilian one, huh? É algo brasileiro. Derrubar as árvores no Parque Ibirapuera. But as I was finishing a session with there was a brother and he was kind of struggling. I said we need to work out together. Então, eu tava terminando a sessão e tinha um irmão, ele tava um pouco meio que lutando, então eu falei, a gente precisa terminar junto. Okay? And so we finished the day working out. Então a gente terminou o dia no treinamento. We were kind of tired, we were feeling hungry, A gente tava cansado, com fome, but we were fired up because we're like getting in better shape. mas a gente tava animado, porque a gente tava num shape melhor. And that's what happens sometimes. You start getting more spiritual. E sabe, isso acontece espiritualmente algumas vezes. Você começa a ficar mais espiritual. I had a great quiet time Eu today. tive um tempo com Deus incrível. I shared my faith today. Eu compartilhei minha fé hoje. I repented Eu me today. arrependi hoje. And then when you're feeling good, what does Satan do? E aí, quando você tá se sentindo bem, o que Satanás faz? So walking down the street, Você tá andando na rua. I'm envisioning my new six-pack, Eu tô envisionando meus abdômenes de 6. and I smell vanilla fried cinnamon. E eu cheiro o cheiro de baunilha com canela. And I'm like, what is that smell? E eu tô, nossa, que cheiro é esse? And it's like, you know, in the cartoons where like the cartoon he like starts floating in the air. E sabe nos cartoons quando o personagem começa a flutuar? And I was like Eu tava just floating to the smell. flutuando pra esse cheiro. And we looked in the window, E a gente olhou pela janela and it was cinnamon rolls. e tinha algumas panquecas de canela. I don't know what this is. A roll of cinnamon. Algum doce de canela. And they have, I don't know if you have speculoos here, Eu não but sei se vocês têm espéculos. it's like a cookie butter. É tipo cookie de amanteigado. Okay? And it's on this, and then they have Twix, and they have Kit Kats, and they have all Tem Kit Kat, tem um monte de doce. Okay, just everything. Okay, and when you're hungry, Quando você tá com fome, everything looks good. tudo é lindo. And then the brother looks at me, he's like, we should not take the devil's fruit, bro. Meu irmão olha pra mim e diz, a gente não pode tomar o fruto de Satanás, irmão. And then I go, what is the name of this place? E eu perguntei, qual que é o nome desse lugar? And you know what it was called? Sabe qual é o nome desse lugar? Bendito Pecado. Bendito. And I'm like, oh my gosh, Satan! Nossa, Satanás! Trying to get me! Tentando me pegar. You know what Satan wants to get you with? Sabe o que Satanás quer pegar você? What feels good. Que é prazeroso, sente bem. What tastes good. Que parece bem. You know what? Satan wants to just make, oh, it feels so good to be negative. Satanás quer fazer você sentir bem em ser negativo. It feels so good to be lazy. Você sente tão bem em ser It preguiçoso. feels so good to be selfish. Você sente tão bem em ser egoísta. I don't like Anna. Sabe, eu não gosto da Ana. I don't like Lucas. Eu gosto do Lucas. He tells me I
I need to be selfless. Ele me fala que eu preciso ser altruísta. Like, I want to focus on me right Eu now. quero ser egoísta, eu quero pensar em mim agora. You know, but that's what Satan wants to do. If he does that, you're going to lose your vision for the kingdom. E sabe, é isso que Satanás quer fazer. E se ele faz isso com você, você vai perder a sua visão do reino. The easiest way, A maneira mais fácil, but the most challenging way to get your vision back mas a maneira mais desafiadora é ter a sua visão de volta. is to confess É confessar and then repent. e depois se arrepender. In this room, there are people that are in sin and they have not confessed it. Nesse lugar aqui, tem pessoas que pecaram e ainda não confessaram. This will block you from the kingdom of God. Isso vai bloquear o reino de Deus. Now, you're still alive. Agora, você ainda está vivo. And so that means that God has a plan for you. Então você vê que Deus ainda tem um plano para você. But if you confess tonight, whatever's blocking you, E se você confessar hoje, It qualquer could- coisa que esteja te it could be a bloqueando, little thing, pode ser algo pequenininho, it could be a big pode ser thing. algo grande. But if you confess it tonight, Se você confessar hoje, if you repent tonight, se você se arrepender, God's going to give you your vision back. Deus vai te dar de volta essa visão. And again, who knows what God might do with you? E sabe, quem sabe o que Deus pode fazer com você? You know, Lucas is going to be leading thousands of people. Sabe, Lucas vai liderar milhares de pessoas. And if Lucas is leading 5,000, E se Lucas está liderando 5.000 pessoas, some of you might need to lead 1,000. aonde vocês aqui vão ter que liderar 1.000 pessoas? Again, you might be the one that God uses to put. I saw this place, all these fountains right here. Eu vi esse lugar, várias fontes aqui. Maybe one of you disciples is going to get the money and is going to rent the fountains and put on a party for the kingdom of Talvez God. um dos discípulos aqui vai conseguir o dinheiro, vai alugar essa fonte luminosa e vai fazer uma festa para discípulos naquela fonte. Maybe one of the disciples is going to buy a nightclub, a pure nightclub for the kingdom of God. Talvez um dos discípulos aqui vai comprar uma balada e fazer uma balada pura no reino de Deus. We used to have that back in the old movement. A gente tinha isso no antigo movimento. Who knows? One of you guys might baptize Cristiano Ronaldo. Talvez um dia vocês vão batizar o Cristiano Ronaldo. God will use you if you have the vision. Deus vai te usar se você tiver a visão. Point number 3. Last point. Come on. Último ponto. The city of Lisboa. A cidade de Lisboa. We came here to evangelize the entire city. A gente veio aqui para evangelizar toda a cidade. We don't want a church of 11 people. A gente não quer uma igreja de 11 pessoas. We want a church of thousands who shared their faith with, was it 500,000 people here in the city? A gente quer uma igreja de milhares que compartilha a fé com os 500.000 pessoas que moram aqui. And after we evangelize the city, where are we going? E depois de evangelizar essa cidade, para onde a gente We're vai? going to go to Vamos Porto. para Porto. We're going to go all over Portugal. Vamos todo Portugal. And then after you're done with Portugal, where are you going? E depois que a gente terminou com Portugal, onde a gente vai? Angola. Where? We're going to send people all over the Vamos world. enviar pessoas para todos os lugares do mundo. Okay, let's continue reading here in Acts chapter 13, Atos 13, verse 36 to 41. versículo 36. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus o citou não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Cuidem para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam, se alguém lhes contasse. He said, scoffers, wonder and perish, is verse 41. Ele diz, escarnecedores, admirem-se e pereçam. I'm going to do something in your days. Eu farei algo no dia de vocês. You wouldn't believe it even if I told you. Vocês jamais creriam até se eu lhes contasse. Verse 47. Versículo 47. Pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. See, God has called you guys to be the light and the salvation to the ends of the earth. Deus chamou vocês para serem a luz e a salvação até os confins da terra. I believe one of the hardest things to hold on to in a mission team is standards. Eu acredito que uma das coisas mais difíceis numa equipa missionária é permanecer com os padrões. Okay? You know what's good about Louis Vuitton? Sabe o que é bom sobre o Louis Vuitton? Standards.
os padrões, They never go on sale. You never get a real Louis Vuitton, never on sale. eles nunca entram em desconto. Você nunca vê Louis Vuitton em desconto. If you know there's some Ferraris you cannot buy. Sabe, tem algumas Ferraris que você não consegue comprar. Doesn't matter how much money you have. Não importa quanto dinheiro você tem. There's certain Ferrari needs to come to you. Tem algumas Ferraris que a Ferrari precisa chegar em você. There's this watch company called Patek Philippe. A watch company, it's called Patek Philippe. Uma empresa de relógio que significa que o nome dela é Philippe. Okay? Patek Philippe. Patek Philippe. You cannot go into the store and buy one. You have to put an application. Você não pode ir na loja deles e comprar um relógio. Eles precisam te enviar e você precisa fazer uma aplicação para poder tentar pegar You um know, relógio. in America, in LA, there's a club in Disneyland. Em Los Angeles tem um clube que a Disney It costs $33,000 a year to be in that club. que custa $33 mil por ano para fazer parte daquele clube. If you don't pay your money, you're out of the club. Se você não pagar o seu dinheiro, você está fora do clube. Okay, why? There's standards! Porque tem padrões. How are your standards on this mission team? Quais são os seus padrões nessa equipa missionária? How have your quiet times been? Como estão os seus tempos com And Deus? the Bible says encourage one another daily. How have the dates been on this mission team? A Bíblia diz encorajem uns aos outros diariamente. Como estão as saídas dessa equipa You missionária? know, one of the coolest things about a mission team is encouraging one another. Uma das coisas mais legais numa equipa missionária é encorajar um ao outro. And judging by the silence, maybe we need to repent on the dates. E julgando pelo silêncio que vocês ficaram, talvez a gente precise julgar essas saídas que está tendo aqui. Judging by the silence, maybe we need to. We'll talk about that later in the Bible studies. Julgando pela saída. A gente vai falar isso depois dos estudos bíblicos. Com você, o que que significa você? Okay, we believe in pure dating. We encourage one another. A date's not really like we're trying to like marry somebody. Always, but it's about encouragement. A saída é sobre encorajar um outro. But sometimes we get selfish. Mas algumas vezes nós ficamos egoístas. Okay, are you going to every meeting of the body? Você tem ido a todas as reuniões do corpo? Oh, but you don't understand. I live far away. Mas você não entende, eu vivo tão longe. No, you lowered your standards. Não, você abaixou seus Oh, padrões. you don't understand. I have to work. Ah, você não entende, eu preciso trabalhar. Listen, I gave up my job. Sabe, eu abandonei meu trabalho. Okay, a lot of money, Muito dinheiro. so that I could be at every meeting. Para que eu pudesse estar em todas as reuniões. When I just got restored, Quando eu fui restaurado, I was going to university at night. eu estava indo para a universidade à noite. Okay, I had almost a perfect grade point average. Eu tinha uma grade perfeita. I was working at the bank, working like 50 to 60 hours a week. Eu trabalhava num banco de 50 a 60 horas por semana. And I was leading a Bible talk. E eu estava liderando uma conversa bíblica. I had to drive 2 hours to church. Eu tinha que dirigir 2 horas até chegar nas reuniões do corpo. And then I'd have to drive 2 hours back E home. depois eu tinha que dirigir 2 horas de volta. And I did that for E eu months. fiz isso por meses. Until I quit my job because that was the least important to me. Até eu desistir do meu trabalho, porque isso era a coisa menos importante para mim. To me, it was about the kingdom of Para God. mim é sobre o reino de Deus. Yet I know that in this room, some people are making excuses E eu sei que nesse lugar, algumas pessoas aqui estão dando desculpas and compromising. e estão comprometendo. If this is the kingdom of God, Se esse é o reino de Deus, can Ferrari have higher standards than us? a Ferrari pode ter padrões mais elevados que a gente? Wow. It's a question. Can they? É uma pergunta. Eles Should podem? Eles devem? No. No. If this is the kingdom of God, can Louis Vuitton have higher Se standards esse é than o us? padrão no reino de Deus, a Louis Vuitton tem padrões mais elevados que a gente. Elas podem ter. Can they? Elas podem. No. This has to have the highest standards. Aqui deve ter os padrões mais altos. Why? Por quê? Because this is God's house. Porque essa é a casa de Deus. And God chose you to be in E it. Deus te escolheu para fazer So parte. again, I want to inspire, I want to challenge you. Então, de novo, eu quero te desafiar, But I also want to inspire you. mas eu também quero te inspirar. If God has you here, it's because He believes in you. Se Yes. Deus tem você aqui hoje é porque Ele acredita em você. If Lucas and Anna wanted you on this mission team, it's because they believe in you. Se Lucas e Ana quiseram que vocês fizessem parte da equipe missionária é porque eles acreditam em você. They believe that you can do something great for God. Eles acreditam que você pode fazer coisas incríveis para Deus. I want to challenge you guys Eu quero te desafiar. to make some decisions tonight. Tomar algumas decisões hoje.
that whatever it takes, you're going to get back 100% to God. Que seja o custo que custar, você vai voltar 100% para Deus. And if you're already 100% for E God, se você já está 100% para Deus, get 200% for fique God. 200% para Deus. I wanna finish with one of the coolest national anthems. Eu quero terminar com um dos hinos nacionais mais legais. And it's the national anthem here in Portugal. E é o hino nacional de Portugal. If you can read it. You just read it. Heróis do mar, nobre povo, nação valente e mortal. Levantai hoje de novo O esplendor de Portugal entre as ruas da glória. Apaga sempre essa voz dos teus igrejas avós que anunciam a vitória. as armas sobre a terra e sobre o mar. As armas pela pátria lutar, Contra os canhões marchar. But read this last part too. desfralda a invicta bandeira, a luz viva do teu céu. Brade a Europa a terra inteira. Portugal não pereceu. Beija o solo teu jucundo, o oceano a rugir do mar. E teu braço vencedor deu mundos novos ao mundo. Thank you very much.